Olá, Thiago Alves. Hoje o vídeo é um pouco diferente. Vou contar um pouco da minha história. Eu recebi algumas mensagens recentemente, recebi alguns directs, algumas pessoas me questionando, perguntando um pouco sobre a minha história. E eu resolvi fazer esse vídeo contando um pouco mais da minha história, o que eu aprendi, as lições que eu aprendi no mundo corporativo dentro do banco, que é da onde eu vim, e qual que é essa relação aí com o Pilates e como é que eu posso relacionar isso com o Pilates. Eu sou administrador de formação, me formei na Universidade de Vale do Itajaí, no campus de Balneário Camboriú. Eu comecei a trabalhar muito cedo, já com 16 anos eu já trabalhava em lojas, na temporada, lá em Balneário é muito comum, né, as lojas contratarem na temporada, e eu já desde os 15, 16 anos, desde os 15, 16 anos já trabalhei em lojas, e aos 17 anos eu já tinha entrado na faculdade e consegui um estágio no BESC. O BESC é o antigo Banco do Estado de Santa Catarina. E foi realmente uma experiência transformadora para mim. Foi uma coisa que me mudou completamente a minha forma de me enxergar e de enxergar o mundo, porque era algo que eu gostava bastante, me identificava muito, gostava muito do serviço e em pouco tempo eu consegui me destacar bastante, eu consegui ter um destaque muito forte na agência que eu trabalhava e consegui tocar muitos serviços. Eu cheguei no final do meu estágio, um pouco antes do meu estágio, eu fazia as devoluções de cheque na agência. E esse serviço de devolução de cheque é um serviço feito por funcionários, não é um serviço que era feito por estagiário na época. E eu consegui a confiança do meu chefe à época e fiquei responsável por fazer as devoluções. Era algo bem mecânico, era um relatório de folha corrida e eu tinha que pinçar os cheques, carimbar. Era um trabalho bem complexo, mas era muito legal, me sentia muito feliz e muito valorizado. E isso foi a primeira lição que eu tive, que a valorização, o reconhecimento é muito importante. Às vezes você ter responsabilidades te traz muito mais satisfação do que qualquer outra coisa, porque o meu salário era o mesmo, meu salário não mudou, eu ganhava a mesma coisa. Eu era estagiário, não tinha como ganhar mais do que eu ganhava. E o fato de eu adquirir e ter essa responsabilidade para mim era muito gratificante, era muito motivador. Eu me sentia muito parte do negócio, eu era realmente muito empenhado. E às vezes é um erro comum para um gestor não atribuir responsabilidade aos seus funcionários. Os funcionários precisam de responsabilidades, eles precisam de desafios, eles precisam disso para se sentir parte do processo. É muito comum isso, é muito relevante isso. Enfim, eu trabalhei no BESC e aí eu acabei saindo do estágio e fui fazer outras coisas, viajei, morei fora e tal. E em 2017, não, 2007, eu voltei ao banco, eu tinha passado no concurso também do BESC e voltei para trabalhar, tomei posse na mesma agência em que eu fui estagiário, a agência 071, lembro até hoje, a agência 071 do BESC lá em Balneário Camboriú. E logo que eu cheguei, foi muito interessante que quando eu cheguei lá, a moça, tinha duas pessoas que trabalhavam lá, que eram da época que eu era estagiário. Uma delas era chefe de caixa, Ana Lúcia, o nome dela, e assim que eu cheguei, ela chegou para a gerente geral na época e falou: ó, melhor estagiário que a gente já teve nessa agência. Isso me chamou muita atenção, ficou marcado na minha cabeça. E eu comecei a trabalhar na agência, enfim, estava focado e gostava muito do trabalho, já fui fazer devolução de cheque, estava lá empenhado na função, já tinha bastante habilidade, gostava do que fazia, e logo eu comecei a me dar bem com a gerente, ela me chamou para trabalhar mais próximo dela, trabalhar com venda, vendia bastante, aprendi a desenvolver o meu lado de vendedor, que é uma habilidade importantíssima para qualquer profissão que você faça, qualquer coisa que você realize, você precisa vender, todos somos vendedores. E ali foi uma escola legal para mim, porque aprendi a conseguir captar, reter clientes, enfim. E logo eu já queria mais, eu estava um pouco já satisfeito, já tinha se passado 8 meses desde a minha entrada na agência e eu queria mais, queria ganhar mais dinheiro, enfim, precisava de... E aí eu queria ir para o caixa, eu queria trabalhar no caixa e a minha gerente não me deixava trabalhar no caixa,
porque ela dizia que era uma função que ia acabar, que estava com os dias contados. E eu, nesse anseio de querer mais e precisar de mais dinheiro, eu me inscrevi para uma função na direção geral. A direção geral era em Floripa, e eu fiz essa inscrição, me inscrevi e passei. E o fato é que eu voltei para Floripa no começo de 2000, final de 2007, dezembro de 2007. Voltei a Floripa. Voltei para Floripa, eu sou natural de Floripa, voltei para lá depois de muitos anos e fiquei lá por um ano e pouco, até que o Banco do Brasil incorporou o BESC. E a primeira coisa que eles precisaram fazer era acabar com a direção geral. Eles precisavam eliminar com a direção geral. E abrir algumas oportunidades para as pessoas que eram da direção geral. E eram oportunidades muito boas, né? Eu acabei virando gerente de setor, fiz uma prova e passei e vim para Curitiba, morar em Curitiba como gerente de setor. Vim na época ganhando quase 3 vezes o que eu ganhava como assessor técnico e vim muito focado, muito focado no banco. E por um período eu estava muito empolgado, eu era muito estudioso, sempre fui estudioso, sou ainda, mas eu era muito estudioso do banco. E fiz certificações internas, fiz provas, fiz 2 MBAs e realmente estava muito dedicado, muito focado em crescer no banco. E o tempo foi passando, eu fiquei exatos 8 anos e meio nessa função de gerente de setor. Função essa que me deu uma bagagem grande, aprendi bastante sobre gestão de pessoas, aprendi a como lidar com os diversos perfis, porque trabalhar em setores internos do banco me proporcionou isso, só entender que as pessoas, cada pessoa é um indivíduo, que cada pessoa tem uma realidade distinta, que cada cabeça é um universo de possibilidades e de questões e que a gente precisa respeitar e aceitar o indivíduo como ele é. E realmente foi uma escola muito grande para mim. E eu fiquei 8 anos, e apesar de mudar de setor, em setores diferentes, eu acabei ficando na mesma função. Tinha a mesma função e cargo. E isso com o tempo acabou se tornando um pouco rotineiro para mim. Não sei se é essa a palavra ideal, mas eu comecei a ficar cansado. E aí foi quando eu estudei para ser gerente geral, passei numa prova para ser gerente geral, mas em um certo momento eu percebi, me foi dito que eu precisaria pagar um pedágio, eu precisaria ir para algum lugar, para o interior, ficar um tempo no interior para depois voltar para Curitiba. E nesse momento eu já tinha nosso negócio, a gente já tinha um estúdio, a gente estava aí há 6, 7 anos com o estúdio. O estúdio ia bem, não dava um dinheiro legal, estava um resultado bom. E aí eu vivi essa dualidade por um tempo. De um lado eu ganhava bem, tinha um salário, uma estabilidade, uma segurança, enfim, muita coisa, algo que muitas pessoas almejam, mas eu não tinha autonomia, não conseguia fazer as coisas, não conseguia progredir, não evoluía, ficava muito preso às demandas que vinham de cima. E do outro lado eu não ganhava muito dinheiro, mas eu era extremamente feliz, porque no meu negócio eu podia ditar as regras, a gente podia mudar a estratégia, enfim, podia planejar, podia fazer o que fosse e ver os resultados das minhas decisões muito claro. E aí por um tempo eu comecei a perceber que os meus valores internos, aquilo que acreditava, começou a se desalinhar com o que o banco prega, com o que o banco faz. Não tenho nada contra o banco, sou eternamente grato, acho que é uma excelente empresa, acho que tem diversas pessoas que seguem carreira e conseguem muito e prosperam dentro do banco, mas para mim, Thiago, o meu propósito de vida começou a ficar desalinhado com o propósito do banco, o que eu poderia alcançar dentro do banco. E esse desalinhamento começou a trazer uma insatisfação, e essa é a segunda questão que eu trouxe, o segundo ensinamento que eu tiro disso tudo, que os propósitos do funcionário e da empresa têm que estar alinhados. Se o seu propósito não está alinhado com o propósito da empresa, você não vai ser feliz. Se o propósito dos seus colaboradores não estiver alinhado com o seu propósito, eles não vão ser felizes, eles não vão gerar o resultado necessário. Não existe salário no mundo que pague isso, acredite. Eu tinha um bom salário, tinha uma função legal. Talvez tem pessoas que estão no banco aí há 20, 30 anos que não tinham o cargo que eu tive, não tinham o salário que eu tinha. Isso não era nada, isso não representava nada para mim.
e eu não estava feliz, não estava satisfeito, porque o meu propósito de vida não estava mais alinhado e eu não conseguia ver um futuro, não conseguia enxergar uma possibilidade dentro do banco. E com o tempo, a falta de perspectiva me desanimou. Eu que era um funcionário muito dedicado, um funcionário muito estudioso, um cara que conseguiu, em termos de estudo e de conquistas, fazer quase tudo dentro do banco. Estava de saco cheio, não aguentava mais, estava ficando doente, não aguentava mais, só de imaginar. Quando chegava segunda-feira, me dava, enfim, uma vontade. Quando eu via a música do Fantástico, aquilo me dava um mal-estar, uma sensação ruim, e eu estava realmente adoecendo. E foi quando eu resolvi sair, fui no método CIS e tomei a decisão de sair do banco, porque eu precisava me focar e me dedicar ao meu negócio. E assim foi um planejamento de longo prazo. Em 2018, ano passado, em julho, eu saí do banco. Primeiro eu pedi descomissionamento em dezembro, e em julho acabei pedindo demissão, saí do banco, e foi uma decisão, talvez a decisão mais importante e mais desafiadora da minha vida, mas sem sombra de dúvida, eu não tenho dúvidas que foi uma decisão acertada. Hoje eu consigo e posso me dedicar ao meu negócio, me dedicar ao estúdio, me dedicar aos nossos cursos, me dedicar às nossas formações, enfim, e aí isso é para mim muito, muito gratificante, e é muito mais engrandecedor, e me sinto muito mais realizado hoje do que estive em todos os tempos, em todos os anos que vivi dentro do banco. Como eu falei, não tenho nada contra o banco, sou grato, amo o banco, sou eternamente grato ao banco, mas o fato é que meu alinhamento de propósito meu propósito não estava mais alinhado com o do banco, e isso realmente não tinha nada, não tem nada que pague isso. E a saída do banco me possibilitou focar muito no meu negócio, possibilitou dedicar tempo ao meu negócio, me possibilitou encontrar novas possibilidades dentro do meu negócio. Hoje eu durmo cedo no domingo porque quero acordar cedo na segunda, porque estou com anseio de fazer coisas novas, de novas ideias, implementar novas estratégias, de alcançar novos horizontes com o nosso negócio. Então, hoje minha vida é completamente diferente, minha vida é completamente feliz, completamente alinhada com o meu propósito. Sou um cara totalmente realizado, totalmente de bem com a vida, muito mais feliz, muito mais em paz, e consigo viver de forma muito mais tranquila. E o questionamento que eu venho, a reflexão que eu trago é para você. Como tem sido para você? Você é feliz no seu estúdio? Como é que é o domingo para você? Você vai dormir cedo porque você quer acordar cedo na segunda? Ou domingo é um dia ruim? Domingo é um dia que você quer que demore para passar? Você não consegue pensar, e só de pensar na segunda-feira isso já te dá um mal-estar, já te dá dor de cabeça, já te dá uma fadiga. Você precisa parar, você precisa refletir sobre isso. Você precisa ser feliz, você precisa trazer alegria para a sua vida. Eu vivi, acredite, eu vivi os dois lados. Eu vivi as mazelas de ficar preso ao dinheiro, porque por muito tempo o que moveu a minha vida foi o dinheiro, foi a estabilidade financeira, a segurança, ter patrimônio, enfim, poder fazer tudo o que eu quisesse sem ter que me preocupar e saber que no dia 20 o salário estava lá. E hoje o meu foco é outro. Nem o dinheiro, nem penso no dinheiro, o dinheiro é uma consequência. Eu estou focado em muitas outras coisas, eu estou muito mais preocupado com o negócio, com fazer a coisa acontecer, impactar mais vidas, e o dinheiro vem acontecendo e vai acontecendo de forma natural. E essa é a terceira lição que eu tiro disso tudo, que se você está focado no dinheiro, se o seu foco é dinheiro, tem alguma coisa errada. O dinheiro nunca pode ser o foco, o dinheiro é uma consequência. Você não pode focar no dinheiro. Se você está preocupado com isso, se é isso que você vislumbra, se é isso que você está visando no seu dia a dia, tem alguma coisa errada. Sem sombra de dúvida, a experiência no banco foi fundamental, foi decisiva para que tudo isso que eu vivo hoje, que a gente vive na nossa empresa acontecesse.
Graças ao banco a gente teve condição de investir no nosso negócio, teve condição de, de viver e curtir e poder viajar e conhecer outros lugares e ter novas experiências e fazer muitos cursos. Então o banco me ajudou muito e eu sou eternamente grato e entendo que foi uma experiência que realmente foi necessária. Essa vivência dentro do banco me trouxe muito conhecimento sobre gestão de pessoas e sem dúvida foi a base para tudo que a gente vive aqui dentro. Muitas das coisas que a gente implementou e usa dentro da nossa empresa, eu tomo como parâmetro o banco, porque é uma empresa de 100 mil funcionários, uma empresa mais antiga do país, e sem sombra de dúvida tem muitos processos bons, tem muitas coisas positivas em procedimentos internos muito definidos que fazem e permitem que seja essa grande empresa que ele é. Então, para mim, poder ter tido essa experiência e trazer para o nosso estúdio é muito gratificante, é muito rico. A gente se baseia muito naquilo que eu vivi dentro do banco e a gente traz muito da realidade do banco para o nosso negócio. O modelo que a gente trabalha, inclusive aqui no estúdio, o modelo que eu trabalho nos meus cursos, que é o Balance Scorecard, foi baseado no modelo do banco. A gente trabalha aqui pessoas, processos e negócios. Isso é o Balance Scorecard. Eu tomei como parâmetro a minha vivência dentro do banco e eu trouxe tudo isso para cá. Então, essa experiência foi muito válida e foi riquíssima e, sem sombra de dúvida, ajudou muito o que é o nosso negócio hoje e me ajudou principalmente a me transformar como pessoa, como ser humano, como indivíduo. Eu sou e serei eternamente grato por tudo que pude viver lá e acho que realmente foi uma experiência fundamental para definir quem sou hoje. Essa minha insatisfação, esse meu desejo de sair do banco, ele já começou a acontecer desde 2015, 2014, 2015. Eu já tinha esse anseio, essa vontade de sair do banco. Já não estava mais muito alinhado, enfim, já estava começando a procurar outras coisas. Só que eu entendi e percebi que era um processo. Eu precisava passar por esse processo. Eu não podia, nem até por questões financeiras, eu não podia largar tudo e decidir sair, não quero mais, ir embora e deu para mim. Não podia fazer isso. E isso é uma outra lição que eu tirei. E é essa reflexão que eu quero trazer para você, que às vezes, por mais difícil que seja o momento, talvez você esteja passando e vivendo algo que não seja o melhor dos mundos, algo que você não gosta, ou alguma tarefa que você tem que realizar que não é aquilo que você deseja. É importante que você entenda qual o benefício que isso pode te trazer. E talvez, se você pensar nisso, você consiga ressignificar, de alguma forma, por muito tempo, o fato de eu ter bem claro o que eu queria no meu negócio, do que eu queria como empresário, como homem do ramo de Pilates, me deu forças para me manter dentro do banco, até mesmo nos momentos mais difíceis. Então, quando existe um porquê, você precisa ter um porquê, fica mais fácil você passar por essas situações mais difíceis. Então, às vezes, se você está aí, se essa é uma realidade para você, se você está passando por isso agora, pense no futuro, pense, entenda por que você está passando por isso e busque um entendimento da importância que esse momento, o benefício que esse momento vai trazer para o seu objetivo futuro. Mas para isso é importante que você tenha claro aonde você quer chegar. Isso que é o mais legal. Tem um livro clássico que chama Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre o período que ele passou no campo de concentração e o que moveu ele, da onde ele tirou forças para conseguir passar por isso e sobreviver ao campo de concentração. Segundo ele, segundo o autor, Viktor Frankl, o fato de ele ter uma perspectiva, um sonho, um ideal e entender e ter um propósito, algo que movesse ele a continuar ali, fez com que ele superasse, que ele conseguisse passar por isso. E ele conseguiu graças à visão clara de onde ele queria chegar. Então, a dica que eu tenho para você, o conselho que eu tenho para você é pense, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, mesmo que você esteja passando por uma situação delicada dentro do seu negócio, dentro da sua vida, pense e enxergue e visualize um futuro, entenda o porquê você está passando por isso
e entenda os benefícios que você pode, o que isso pode te trazer de benefício no futuro. Tenha claro aonde você quer chegar e entenda que isso é parte de um processo, faz parte de um processo e que eventualmente os frutos serão colhidos e você vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Para isso é importante que você tenha, sem sombra de dúvida, claro na sua mente aonde você quer chegar. E antes da gente terminar, isso é matéria para um próximo vídeo, mas eu vou deixar aqui um questionamento para você. Você sabe exatamente onde você quer estar com o seu negócio daqui a 1, 3, 5 ou 10 anos? Você precisa saber.